Olá, cooperado! Olá, produtor! Estamos iniciando mais um episódio do videocast Coplacana. E hoje nós vamos falar de um tema muito relevante para o setor sucroenergético, o controle da broca da cana, uma das pragas mais desafiadoras aí para os produtores de cana-de-açúcar. E para a gente falar sobre este assunto, eu estou aqui com o Rufato, José Carlos Rufato, de Desenvolvimento Técnico de Mercado da Syngenta. Muito obrigada pela sua participação. Natália, sou eu que agradeço. Parabéns pela iniciativa. Acho que é muito relevante levar informações, né, para o produtor, para o cooperado. Então a gente agradece, eu em nome da Syngenta faço esse agradecimento. E pessoalmente é uma honra estar aqui participando desse videocast. Muitíssimo obrigada. Por favor, Rufato, se apresente para o pessoal e fale um pouquinho da sua experiência. Muito obrigado. Eu sou engenheiro agrônomo, né, formado pela UFSCar, fiz mestrado aqui pela Unesp em Botucatu. Estou há 16 anos na Syngenta, né, há 12 na área de desenvolvimento de mercado, focado no setor sucroenergético. Para a gente começar esse nosso bate-papo, eu queria entender quais são os impactos da broca da cana para o setor sucroenergético. Importantíssima essa praga. Ela é uma honra, né? O Brasil é o principal produtor de cana mundial, né? O maior produtor de cana-de-açúcar mundial. E a broca da cana, ela está desde o início, né, do plantio de cana. Então, toda a área produtora de cana-de-açúcar aqui no Brasil tem a ocorrência dessa praga. Então, é uma praga importantíssima. Ela traz muitos danos, né, tanto para o produtor quanto para a indústria. Ela é uma broca, é uma lagartinha, né, que fura o como, entra dentro do como, bloqueia esse como, atrapalha o desenvolvimento da cultura, né? Então, durante o desenvolvimento, a gente tem o que a gente chama de perdas diretas, que é a perda na produtividade. Então, o produtor tem uma perda direta ali, ela atrapalhando o desenvolvimento da cultura. Estima-se que para cada 1% de infestação dessa praga, a gente tem perdas ali de 1 tonelada por hectare. Então, assim, é muito relevante essa perda, né? Chegando aí para cada 1%, para materializar, por exemplo, em reais, estamos falando de perdas aí de R$150 para cada 1% de infestação. E além disso, a gente tem danos também que a gente chama de danos indiretos, que são o quê? A partir do momento que ela abre esse furo para entrar no como e faz essa brocagem dentro do como, ela abre portas para a entrada de pragas secundárias, que a gente chama, como o metamásio, por exemplo, né, que é uma praga que se aproveita dessa porta de entrada, e principalmente a entrada de doenças, né, de fungos, que acabam trazendo aquela vermelhidão que a gente conhece, né, quando racha a cana tem aquele vermelhidão, causadas por fusário e coletótrico. Esses danos indiretos, que a gente chama, né, esse complexo de broca-podridão, vai atrapalhar muito a formação de açúcar dentro da cana. Então, isso atrapalha demais, né, a extração e recuperação de açúcar dentro da indústria. Quando a gente soma esses danos indiretos, essas perdas que a gente estava comentando de R$150 por índice de infestação, vai passar para R$250, R$300 por hectare, né, quando a gente leva em consideração essa perda de açúcar também, da qualidade, né, do ATR, para dentro da indústria, né, porque leva contaminação, dificulta o processo industrial, né, de produção de açúcar e de etanol também. Então, assim, são perdas extremamente altas. Estima-se que o Brasil, em média, o setor sucroenergético, perca R$8 bilhões por ano só por conta de ataques dessa praga em média. Então é uma praga realmente significativa que traz danos aí, muito expressivos para a cultura. E falando dessa praga, que é uma das principais pragas, né, que cometem a produção de cana-de-açúcar, por que nós devemos então cuidar da broca, né, logo no início da formação dos colmos? Excelente pergunta essa, Natália. Como a maior concentração de açúcar está no pé da cana, né? Até a gente chega a brincar, né? Quando a gente vai fazer, né, chupar a cana, a gente prefere a parte basal dela, porque é justamente lá que tem maior quantidade de ATR, maior quantidade de açúcar. Se ela começa a atacar no início do desenvolvimento da planta, ela ataca realmente na parte da planta onde tem mais concentração de açúcar e onde ela vai trazer mais danos e atrapalhar de uma forma mais intensa o desenvolvimento da cana, porque ela está atacando desde o seu início de processo vegetativo. Então vai trazer um impacto muito grande em produtividade quando ela ataca logo no início do desenvolvimento e principalmente vai trazer um impacto bastante negativo na produção de açúcar, porque a parte da cana mais rica é a parte do terço inferior. Então ali a gente tem que fazer um controle muito bem feito para que a gente não perca, né,
nenhuma oportunidade de controlar essa praga no principal, né, na principal parte da planta, que é o pé ali, atrapalhando o desenvolvimento e garantindo os maiores teores de açúcar. E ela se torna um ciclo vicioso, né? Porque a gente tem os ovinhos que estão lá, daí ela vai se desenvolvendo, ela se alimenta, né, de dentro da cana, e depois ela sai, né, como se fosse já um besourinho, uma borboletinha, e vai colocando ovinhos nas outras canas também. Isso. A broca, né, a partir do momento agora entre a primavera e o verão aqui no Centro-Sul, então justamente esse momento que nós estamos, o fotoperíodo está aumentado, as temperaturas estão aumentando, então são fatores que fazem com que ela se prolifere de uma forma mais rápida, né? E com a chegada da umidade, que acontece também nesse período, o ciclo biológico dela se encurta, então a gente tem mais, vamos dizer, mais ciclos num curto espaço de tempo, que é esse período agora entre a primavera e verão. É uma mariposa, faz a postura nas folhas, esses ovos eclodem, ela desce pela folha na base do palmito, né, da cana, fura, penetra no colmo e fica ali entre 40, 60 dias se alimentando do tecido interior da planta, né, se alimentando do açúcar, né, que está lá dentro, e também prejudicando, né, o desenvolvimento da planta. Falando de controle bem feito e pensando na broca, o manejo integrado, né, a junção de defensivos químicos com biológicos são soluções que podem aí eliminar a praga? Muito importante. E um bom ponto esse. O Brasil é uma referência internacional, inclusive, do ponto de vista de uso de controle biológico para controle dessa praga em cana-de-açúcar. É uma referência mundial nesse sentido, um sucesso. E, obviamente, nesse período que eu comentei que a gente tem os picos populacionais dessa praga, só o controle biológico ele acaba ficando com uma dificuldade bastante grande para fazer esse controle com efetividade. Então, é nesse momento que a gente integra os dois controles, tanto o químico quanto o biológico. Então, os inseticidas entram nesse momento de maior pico, né, de populacional da praga, para conseguir fazer um controle mais, vamos dizer, rápido e eficiente nesse período de tempo, e depois a gente integra o controle biológico na sequência aí. Então, ter, vamos dizer, inseticidas que também, né, se alinham a esse processo sem prejudicar os inimigos naturais da praga, ou seja, serem seletivos a esses insetos não alvo, né, que é o caso dos inimigos naturais que predam a praga, é muito importante. Perfeito. E pensando aí em soluções também, né, falando em âmbito de tecnologia, tem tecnologias de mapeamento, por exemplo, com drones e outras tecnologias de aplicação, né, justamente dos defensivos que você falou, que ajuda aí a gente combater também a praga. Muito, muito. Com a evolução das aplicações via drone, a gente teve uma facilitação, inclusive, para o produtor de cana, porque normalmente as áreas não são tão extensivas quanto as usinas, né? Então são áreas menores, às vezes mais seccionadas nas fazendas ou regiões, os talhões. Então, com o advento do drone, além de uma segurança da aplicação, a gente também tem essa possibilidade de facilitar essas aplicações em áreas menores. Então, há uma grande vantagem, né, um grande benefício para o produtor menor de cana-de-açúcar, né, ter essa opção, né, da aplicação do drone para fazer essas aplicações em áreas menores ou, né, mais frequentes, né? Ou seja, você não precisa fazer uma área tão extensiva de uma vez só e fazendo, vamos dizer, à medida que você tem uma necessidade de cada talhões de fazer intervenções, né, de controle, não só para a broca, mas para outras pragas ou doenças que aconteçam na cultura, é muito importante ter essa ferramenta. Uma curiosidade só, né? Você falou que a estação que nós estamos, a primavera agora, ela é também crucial para o proliferamento da broca. Pensando em outros países, o nosso solo e o nosso clima, ele é agravador da gente ter broca na cana? Realmente o Brasil, nós estamos numa posição, né, no globo do tropical, né, um país tropical, ou seja, que tem as temperaturas médias maiores do que quando a gente compara aí com as regiões mais ao norte do globo terrestre. Então, realmente aqui no Brasil a gente tem uma favorabilidade que a gente chama, né, de infestação, principalmente dessas pragas que adoram nesse período mais quente, maior. Então, realmente a broca da cana aqui no Brasil, ela tem chamado bastante atenção, né, não só na cultura da cana, mas também em outras culturas que ela acaba ocorrendo, como milho, o sorgo, o arroz, justamente por conta dessa favorabilidade que ela tem climática, né, de altas temperaturas, fotoperíodos mais alongados, né, e umidade nesse período que você comentou, mais favoráveis para ela ocorrer. Então aqui realmente a gente, por conta disso,
tem aí uma preocupação bastante grande com pragas, o que não ocorre com tanta intensidade em outros países. Bom, falando então da Syngenta, nós sabemos que é a principal empresa de inovação no setor agrícola, né, do mundo. E falando de inovação e tecnologia que ela está trazendo, né, aí para o controle da broca na cana-de-açúcar e outras tecnologias que englobem essa cultura e outras que vocês trabalham, fale um pouquinho mais sobre isso para a gente. A Syngenta, nós estamos num momento único de inovação quando a gente olha para a cana-de-açúcar. Eu nunca tinha vivido na companhia assim, um plano de pipeline que a gente chama de lançamento de tecnologias, e realmente tecnologias disruptivas. Eu vou falar de uma delas especificamente hoje, mas a gente tem algumas moléculas novas sendo preparadas para lançamento nos próximos 2 anos, então, para a cana-de-açúcar, o que assim, nos deixa muito satisfeitos, né? Há muito tempo a gente não tinha moléculas novas sendo lançadas, então a gente vai ter 2 inseticidas, né? Nematicida, um fungicida, né? Então sim, um herbicida muito bom, né? Uma molécula nova que vai ajudar bastante o produtor, né? Com residuais muito longos. Então nós temos várias soluções, né? E tecnologias chegando para o setor sucroenergético nos próximos 2 anos, né? Uma delas, né? Falando do segmento que a gente está comentando hoje, que é broca, a gente tem inclusive um lançamento assim, muito disruptivo, né? É o Plinazolin. Então a gente não tem hoje nenhum inseticida que traz, né, os benefícios que essa tecnologia vai trazer para o setor, que a gente está lançando esse ano. Mas além de ser uma molécula nova, ela é um grupo químico novo, ela inaugura no Brasil um grupo químico novo. Isso é muito importante para o produtor, porque ele vai ter a opção de um grupo químico para fazer rotação de moléculas para controle de praga, ou seja, ela vai ser utilizada não só em cana, mas em outras culturas também aqui no Brasil para fazer rotação de princípios ativos e grupos químicos no manejo de pragas para se evitar resistência de pragas. Então, importantíssimo, né, essa molécula. A gente está trazendo para a cana, está trazendo para o controle de broca, né, a marca comercial desse produto chama-se Frondeu, que ele tem de diferencial visto às tecnologias que a gente tem. Desde 2000, dos anos 2000, a gente não tem um lançamento de um grupo químico para broca, né, para controle de broca. Então ele já vem com um apelo bastante forte para a rotação, né, dos ativos que a gente usa até hoje, né? E como diferencial, ela é uma molécula que vai dar um período de persistência que a gente chama, ou seja, de permanência na planta muito maior do que a gente tem hoje dos inseticidas que a gente conhece. O que eu quero dizer com isso? Um controle muito eficiente com um residual muito longo. Então isso é bastante importante. Por quê? Porque o produtor não vai precisar ficar fazendo várias intervenções, né? O que encarece muito e tranquiliza o produtor, né, do ponto de vista operacional, né? Então não precisa ficar fazendo reentradas para controle dessa praga nesse período que eu te comentei, que é de muita pressão, muita favorabilidade, com um produto que tem um residual muito longo, né? Então esse é um benefício bastante grande. Um outro ponto importante desse produto, que ela é uma molécula muito moderna. As doses vão ser muito baixas, né? Ou seja, ele tem uma potência, né, de controle muito alta, com uma dose bastante baixa, já adaptado, né, para aquela pergunta que você comentou com relação a aplicações em drone. Então ele já vem com o registro, né, para aplicação em drones, porque ele tem uma formulação moderna, né, já adaptada para uso em baixos volumes aí, que são os volumes de cauda utilizados em drone. Então um outro ponto bastante importante. E não podia deixar de comentar, né, a seletividade desse produto. Então ele é um produto que vai controlar a lagartinha, a diatreia, né, da broca da cana, sem trazer qualquer risco aí de trazer um prejuízo para inimigos naturais dessa praga. Antacotésia, né, dípteros, himenópteros, outros insetos que não são alvos, né, da aplicação, mas que contribuem muito do ponto de vista de sustentabilidade e de controle natural dessa praga. Você comentou que ele é específico para a broca da cana, né? Aqui no nosso bate-papo você falou que a broca também afeta outras culturas, né? O Frondeu pode ser utilizado em outras culturas ou esse é especificamente para cana-de-açúcar? O Frondeu ele vai ser um produto específico para cana-de-açúcar, né? Visto a sua dosagem, a sua formulação, mas nós vamos ter essa mesma molécula, Plinazolin, registrado para outras culturas, né? E aí, dependendo do alvo dessas outras culturas, ele vai estar com misturas com outros inseticidas, né, se houver necessidade, ou isolado em outras formulações e concentrações e, portanto, em outras marcas comerciais. E esse produto os produtores encontrarão na Coplacana? Obviamente, a gente já fez todo o processo aqui de homologação, né, que é necessário, né, a Coplacana faz isso com muita responsabilidade, né, sempre a gente
faz, né, vamos dizer, os treinamentos técnicos e a transferência, né, da tecnologia quando é uma inovação para os técnicos, né, da Coplacana, para que a gente sempre faça um posicionamento, né, em conjunto com muita responsabilidade. E vamos agora para o nosso jogo rápido. Eu encontrei aqui, Rufato, uma foto, né, do time comercial da Syngenta, junto com os nossos CTVs também, né, nossos engenheiros agrônomos, e gostaria que você falasse um pouco sobre esse momento. Esse é um dos pontos, né, até daquele assunto que eu acabei de falar, né, do ponto de vista da gente fazer sempre download de tecnologias, fazer treinamentos. Então esse é um dos exemplos, né, uma das fotos aqui de um treinamento, né, que a gente fez na filial ali de Barra Bonita da Coplacana, né, mas é um exemplo. A gente faz isso e prioriza fazer isso com todas as filiais, em todas as regiões, para que a gente seja realmente muito alinhados, né, do ponto de vista técnico. Então, a Coplacana, né, além de fazer um bom, né, atendimento do ponto de vista comercial, né, levando soluções para as necessidades do seu cooperado, né, ela também tem uma grande responsabilidade e a gente compartilha disso do ponto de vista de levar o melhor posicionamento técnico. Então é uma foto, é um exemplo, né, de dos treinamentos que a gente faz, né, isso é muito comum. Podia trazer várias fotos dessas, né, de várias filiais, mas esse é um dos exemplos, né, mostrando essa responsabilidade, né, tanto da Syngenta, do ponto de vista de fazer essa transferência da tecnologia, principalmente dessas novas, né, do ponto de vista do Frondeu, que a gente comentou, mas de todas as outras que já estão, né, no mercado como opção e as que estão chegando, né, que eu comentei no começo do nosso videocast, né, várias tecnologias que estão para serem lançadas, então a gente já vai fazendo esses treinamentos para ir preparando as equipes. Os times integrados e abastecidos de informação, né, para poder passar ao produtor rural. Perfeito. Falando então de Coplacana em Syngenta e da nossa parceria, eu gostaria que você descrevesse em uma frase ou em uma palavra o que é, né, essa parceria Coplacana e Syngenta para você. Essa parceria da Coplacana e Syngenta se traduz em responsabilidade, se eu fosse falar uma palavra. É uma responsabilidade da Syngenta do ponto de vista de desenvolver tecnologias e oferecer isso para o mercado, né, para o produtor, e uma responsabilidade da cooperativa de levar isso da melhor forma possível. Eu uso, né, nas nossas conversas, né, com as equipes e com a diretoria da Coplacana, né, falar do ponto de vista sempre de que a Coplacana não é só o nosso maior distribuidor, mas o melhor. Então, levando sempre qualidade, né, não quantidades. Então, acho que esse é o ponto. Acho que a responsabilidade que a gente tem de levar da melhor forma possível para atender a necessidade do produtor, isso é muito importante. Então, acho que para mim, acho que essa é uma palavra bastante forte, né, porque ela envolve um compromisso, né, do ponto de vista das empresas de atender as dores, né, e as necessidades lá do produtor, porque ele é o centro da atenção tanto da Syngenta quanto da Coplacana. Eu agradeço extremamente a sua presença, Rufato. Acho que conseguiu esclarecer muitas dúvidas aí de quem está nos assistindo sobre essa praga na cana e de tecnologias que a Syngenta vai trazer aí para o mercado. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço, Natália, a oportunidade e coloco todo o time da Syngenta à disposição, né, de vocês, né, da Coplacana, de você, cooperado, né, para que a gente sempre leve a melhor informação, a melhor tecnologia para aquilo, né, que vocês necessitem no campo para ampliar e aumentar a produtividade, né, para que a gente tenha uma produção agrícola mais sustentável possível. Procure as nossas redes sociais, né, a gente está à disposição, né, a Syngenta em todas, né, as mídias, né, e redes sociais, né, podem procurar ou os nossos representantes comerciais nas regiões ou o time da Coplacana, né, que é o nosso, né, grande parceiro em levar as nossas tecnologias lá para o produtor. Obrigada, Rufato. E eu agradeço também você, produtor rural, produtora, que nos assistiram até aqui. Eu te vejo no próximo episódio do Videocast Coplacana.